Olá, meu nome é Ismael, seja bem-vindo ao nosso blog. Vamos agora proceder à resolução de algumas questões do assunto epidemiologia. Então vamos lá. Primeira questão. Considerando que no Brasil existem doenças de alta contagiosidade e características epidemiológicas diferenciadas, sendo algumas doenças imunopreveníveis e outras de notificação compulsória, julgue os itens que se seguem. Primeiro, apesar de ser uma doença altamente contagiosa, a varicela não é de notificação compulsória em casos isolados. Então, a resposta para essa questão está correta. A varicela não é uma doença de notificação compulsória. Embora seja uma doença importante, ela não está naqueles 45 itens do anexo 1. Então, é uma daquelas doenças que nós chamamos de falsas notificações, ou seja, parecem que são obrigatórias, mas não são. Questão 2. Com relação ao processo de saúde e doença, julgue os próximos itens. A vertente da epidemiologia social, encontrar em trabalhos científicos que focalizam a influência dos fatores comportamentais na etiologia dos danos à saúde, tem grande componente sociopolítico, inclui pesquisas sobre hábitos e é o campo de investigação mais utilizado em países em desenvolvimento. A alternativa está quase toda certa. Entretanto, na última frase, quando ela diz que esse tipo de pesquisa é o campo mais utilizado em países em desenvolvimento, ela se torna errada. Esse tipo de pesquisa é mais utilizada em países desenvolvidos, uma vez que os principais problemas de saúde desses países têm a ver com o estilo de vida, por isso é mais utilizada nessas regiões. Terceiro, muito utilizada na epidemiologia de doenças infecciosas, a tríade agente, hospedeiro e meio ambiente é uma forma de representar os fatores etiológicos envolvidos em alguma situação de agravo à saúde. Isso está correto. Agente etiológico, hospedeiro e meio ambiente é aquilo que nós chamamos de tríade da história natural das doenças, ou também tríade de Liavel e Clark. 4. A abordagem sistêmica da saúde pode ser representada sob a forma de círculos, em que quanto mais no centro estiver concentrada a busca de determinantes para um agravo, mais a explicação focalizará os aspectos biológicos, físicos e químicos. Isso está correto. A abordagem sistêmica parte do pressuposto que a origem das doenças pode ter dois sistemas. O sistema epidemiológico, aquele gerado pelo agente meio ambiente hospedeiro e cuja ação vai direto na célula. E o sistema epidemiológico social, aquele que começa sendo determinado pela economia, cultura e política e que fica mais afastado. Então, está correto. Esse esquema, vamos mostrar agora no desenho, também está presente lá na nossa apostila. 5. Julgue os itens que se seguem relativos à vigilância epidemiológica. Os dados de morbidade podem ser oriundos da notificação de casos e surtos ocorridos em serviços ambulatoriais e hospitalares, de investigações epidemiológicas, da busca ativa de casos, de estudos amostrais, de inquéritos, entre outros. Isso está correto. Os dados podem vir de vários locais onde alguém pode aparecer com alguma sintomatologia suspeita ou confirmada. Então está correto. 6. A listagem das doenças de notificação nacional deve ser estabelecida pelos estados e municípios a fim de compor o Sistema de Informação de Agravos de Notificação SINAM, podendo também serem coletados dados de outras patologias. Isso está errado. Quem estabelece a relação das doenças que compõem o SINAM é o Ministério da Saúde, não os estados e municípios. Estados e municípios podem até acrescentar doenças caso eles decidam por controlá-las, por gerar informações. Entretanto, não é ele quem estabelece, tanto que ele não tem, os estados e municípios não têm a autoridade para retirar nenhuma doença da lista. 7. São termos ligados à vigilância epidemiológica:
sensibilidade, que é a capacidade do sistema detectar casos, e especificidade, que expressa a capacidade de o sistema excluir os não casos. Essa está correta. A explicação é a seguinte: quando se busca detectar um determinado fenômeno, o instrumento a ser utilizado deverá ter alta sensibilidade, e como já está na questão, é a capacidade do sistema detectar casos. Entretanto, por vezes, essa forma de detectar os casos pode detectar casos falso-positivos. Então não basta detectá-los, tem também a obrigação de excluir os falsos positivos. A capacidade de detectar somente os casos, ou seja, excluir os não casos, é o que se chama de especificidade. Então, utilizando isso, por exemplo, na investigação de uma suspeita de infecção pelo HIV. Ao fazer o teste ELISA, o ELISA tem alta sensibilidade, baixa especificidade. Se ele der negativo, então a pessoa não tem o HIV. Porém, se ele der positivo, ele pode ter HIV ou não, porque como ele tem baixa especificidade, pode dar falso positivo. Portanto, para confirmar, é preciso fazer um outro teste. E esse teste, o Western blot, tem alta especificidade. Logo, vai detectar somente os casos de HIV positivo e vai excluir os falsos positivos. Ok? 8. Para a verificação da ocorrência de uma epidemia, pode-se utilizar o método diagrama de controle, que é a representação gráfica da distribuição da média mensal e desvio padrão dos valores de frequência, incidência ou casos observado em um período de tempo, habitualmente 10 anos. Nós observamos esse gráfico na aula, vou colocar agora aqui no desenho. Então você observa que dentro dessa linha pontilhada, dentro dessas linhas pontilhadas está um desvio padrão. Todos os casos que estiverem dentro dessa linha fazem parte do número de casos esperados. Quando começa a ultrapassar a linha máxima, nós vamos detectar o início da epidemia. Para detectar esses valores máximos e mínimos, é que eu preciso de ter uma avaliação da doença de no mínimo 10 anos, para saber o que é o máximo ou mínimo esperado. Então, essa alternativa está correta. 9. Essa é uma questão de múltipla escolha. Quanto aos indicadores de saúde, é correto afirmar que, letra A, as estatísticas de mortalidade refletem a história da doença e seus fatores determinantes. Letra B, as medidas de morbidade expressam a situação das doenças na população. Letra C, a gravidade do processo mórbido expresso pela incidência de óbitos ou de complicações decorrentes de um dano à saúde não pode ser quantificada atualmente devido à ausência de escala de risco. E D, os indicadores diretos das condições nutricionais são a mortalidade pré-escolar e a mortalidade neonatal tardia. Então, ele quer que você marque qual é a alternativa correta. A nossa alternativa correta é a letra B. Então, as medidas de morbidade, ou seja, o tipo e a quantidade de doenças que ocorrem numa população, expressam a situação das doenças dessa população. 10. Ao estudar as características socioeconômicas dos pacientes que sofrem de diabetes em uma determinada região, os pesquisadores estarão realizando um estudo do tipo A. Descritivo, B. Coorte, C. Caso controle, D. Transversal. Então, conforme nós vimos na aula, os estudos epidemiológicos podem ser divididos em dois grandes tipos. Os estudos descritivos, que são aqueles que buscam levantar hipóteses, descobrir inferências causais. Os estudos descritivos vão determinar ou vão descobrir a distribuição das doenças segundo 3 variáveis: tempo, espaço e pessoa. Vão dizer onde a doença está aparecendo, quem está pegando a doença, em que época a doença está aparecendo, porém não diz porquê. Os tipos de estudos descritivos são os estudos ecológicos, os estudos de caso e os estudos de prevalência. Então, depois que o estudo descritivo é feito e levantou hipóteses, parte-se para a segunda etapa, que é o estudo analítico,
que vai tentar testar as hipóteses, saber diferenciar a causa do efeito. Os dois tipos de estudo analítico são coorte e caso-controle. Então, observando essa alternativa, ele diz as características socioeconômicas dos pacientes que sofrem de diabetes. Então, ele viu o paciente com diabetes e deu as características do paciente, mas não disse por que, não separou causa de efeito. Então, é um estudo do tipo descritivo. A nossa resposta é a letra A. 11. Um estudo que pretende informar sobre as características demográficas e socioeconômicas de um grupo de pacientes chagásicos é do tipo coorte. A resposta está errada, uma vez que nós acabamos de ver na questão anterior, quando eu apenas tenho as características dos pacientes, eu não sei exatamente porquê. Então esse é um estudo descritivo. Coorte é um estudo analítico. 12. Considere a seguinte situação hipotética. Uma pesquisa foi realizada para verificar o grau de eficácia de uma vacina contra a hepatite B. Para isso, indivíduos que apresentavam o mesmo risco de sofrer hepatite B foram divididos em dois grupos. Os indivíduos de um dos grupos receberam a vacina e do outro grupo receberam um placebo. Após 12 meses de observação, esses indivíduos foram novamente avaliados quanto à incidência da doença. Nessa situação, a pesquisa realizada foi um estudo experimental do tipo ensaio clínico randomizado. Então, nesse caso aqui, estamos falando de estudos epidemiológicos experimentais, onde eu quero testar um tratamento, um medicamento. Então, eu pego um grupo que está exposto ao medicamento ou tratamento e outro grupo que está utilizando uma técnica de placebo. O nome desse estudo é ensaio clínico randomizado, logo a resposta está correta. 13. Emprega-se o estudo de caso na investigação de um tema de saúde quando há limitações como falta de indivíduos controle ou pequeno número de indivíduos para observação. Os estudos de caso são estudos do tipo descritivo, onde eu consigo levantar hipóteses. Para testar as hipóteses, eu preciso de um grupo controle, tal qual acontece nas pesquisas caso-controle e de coorte, que são pesquisas analíticas. Estudo de caso, então, é a observação de um grupo de indivíduos com uma determinada doença e vai detectar a sua evolução, mas eu ainda não consigo comprovar nada, porque eu não tenho como comparar com outro grupo não doente ou um outro grupo não exposto. Então a resposta está correta. 14. Em uma investigação do tipo caso-controle, parte-se do efeito para chegar às causas. Está correto. No estudo caso-controle, eu tenho dois grupos, os doentes e os não doentes. Vou estudar o seu passado para descobrir o que levou um grupo a adoecer e outro não, ou seja, para descobrir as causas da doença. Então eu parto do efeito, a doença, estudo o passado, logo um estudo retrospectivo para se descobrir as causas. 15. Na pesquisa retrospectiva, diferente da pesquisa prospectiva, não há grupo controle. Isso está errado. Quando se faz uma pesquisa retrospectiva, ou seja, estuda-se o passado de um grupo, ou prospectiva, estuda-se o futuro de um grupo, eu sempre tenho que ter, para comparar, um grupo controle. São pesquisas analíticas para que eu possa comprovar as hipóteses. Logo, a resposta está errada. Próxima questão, 16. Ao se tratar da história natural de uma doença em particular como sendo uma descrição de sua evolução, desde seus primórdios no ambiente biopsicossocial até o seu surgimento no suscetível e, consequentemente, desenvolvimento no doente, deve-se ter um esquema básico de caráter geral em que ancorar as descrições específicas. Esse esquema geral arbitrário é apenas uma aproximação da realidade, sem pretensão de funcionar como uma descrição da mesma. Tendo o texto como referência inicial, assinale a opção correta acerca dos conceitos relativos à história natural das doenças. Letra A. O ambiente biopsicossocial afeta principalmente as doenças mentais e as sociopatias. Letra B. No texto, o termo suscetível significa vetor que transmite uma doença. Letra C.
Os termos patologia e suscetível são arbitrários e dependem do ambiente. Letra D. O período patogênico pode, em alguns casos, ser desenvolvido em duas etapas, uma primeira anterior ao horizonte clínico e outra em que se manifestam os sintomas da doença. E letra E. Os epidemiologistas consideram a HND arbitrária e incapaz de descrever a realidade das doenças. Então essa é uma questão de múltipla escolha. Então a história natural das doenças tem três elementos: agente etiológico, aquele que causa a doença, meio ambiente, e hospedeiro, aquele que vai adoecer. E pode ser dividido em dois períodos: pré-patogênico, antes da doença aparecer, e patogênico, depois que a doença aparece. Esse período patogênico pode ter três fases: uma fase pré-clínica, onde a doença ainda é assintomática, só detectável por exames, a fase clínica, onde a doença se manifesta, e uma fase de conclusão, que pode ser morte, invalidez, cura, convalescência. Então, a nossa resposta é a letra D de dado. 17. Tendo ainda o texto como referência inicial, julgue os itens a seguir relativos à história natural das doenças. Primeiro, a HND pode ser dividida em dois períodos, epidemiológico e patológico. Está correto. O chamado epidemiológico é o pré-patogênico e o patológico é o patogênico. 2. A HND pode ser dividida em dois períodos, o pré-patogênico e o da patologia explícita, melhor dizendo. Está correto. 3. A HND abrange dois domínios interagentes consecutivos e mutuamente exclusivos que se completam, o meio ambiente e o meio interno. Está correto. O meio ambiente já está na própria tríade. O meio interno é o hospedeiro suscetível. Então está correto. 4. O homem participa de todas as etapas da HND, favorecendo a proliferação de condições, agentes e vetores e sendo ao mesmo tempo a vítima das doenças. Está correto. E 5. As classes mais favorecidas estão menos sujeitas aos fatores ambientais que causam uma doença. Está correto. As pessoas que têm melhores condições financeiras podem ficar menos expostas ao frio, ao vento, à chuva, ao calor excessivo. Então, a nossa resposta é a letra E. 5 itens aqui estão corretos. 18. Considerando o texto, julgue os itens seguintes acerca da história natural das doenças. Primeiro, uma das implicações práticas da HND é que a prevenção de uma doença só é possível quando se tem a compreensão acerca da patogênese dessa doença, que é possível graças à HND. Essa alternativa, embora pareça correta, ela está errada, uma vez que, na história natural das doenças, existem 3 níveis de prevenção: a primária, a secundária e a terciária. Para fazer a prevenção primária, é necessário conhecer a patogênese da doença, uma vez que a prevenção primária significa evitar que a doença apareça. Entretanto, a prevenção secundária e a terciária acontecem quando a doença já apareceu, ou seja, a patogênese já aconteceu. Então, aqui trata-se de evitar que a doença evolua, prevenção secundária, e fazer a reabilitação, prevenção terciária. Ou seja, eu posso fazer prevenção sem conhecer a patogênese, então está errada. 2. Promoção da saúde, proteção, diagnóstico precoce, limitação do dano e reabilitação são as 5 formas possíveis de intervenção nas diferentes etapas da HND. Isso está correto. 3. A prevenção primária de uma doença depende do diagnóstico precoce para impedir que essa doença se agrave. Isso está errado. A prevenção primária é evitar que a doença apareça. Diagnóstico precoce só pode acontecer quando a doença já existe. Diagnóstico precoce é a prevenção secundária. 4. Vacinação é uma forma de promoção da saúde. A prevenção primária pode ser 2 ações: promoção da saúde, que são ações inespecíficas, tais como educação, alimentação saudável, prática de exercícios físicos, entre outros. Já a vacinação é um tipo de prevenção primária chamada de proteção específica, porque ela é voltada para uma doença em particular. Logo, essa alternativa está errada. E 5. A promoção da saúde baseia-se principalmente na educação à saúde.
Como já acabamos de falar, isso está correto. Logo, a nossa resposta é a letra C. 2 e 5 estão corretas. Em novembro de 2006, o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde, recebeu a notificação da ocorrência de um surto de sarampo na Bahia. Os primeiros 2 casos confirmados foram notificados no município de João Dourado, e após a investigação epidemiológica realizada conjuntamente pelo Ministério da Saúde e pelas Secretarias Estadual e Municipal da Saúde, foram confirmados mais 14 casos de sarampo nesse município, totalizando 16 notificações. Os últimos casos confirmados nesses municípios já ocorreram há mais de 56 dias, fato que indica que provavelmente nessas localidades o surto já foi contido, dado que os períodos de incubação e de transmissibilidade máximos já foram ultrapassados. Desde o ano 2000, o Brasil está livre da transmissão autóctone do sarampo. Como a doença ainda é endêmica em todos os outros continentes, à exceção das Américas, a ocorrência de casos importados e surtos deles decorrentes vem sendo observados com certa regularidade em vários países do continente, inclusive no Brasil. 19. Tendo o texto como referência inicial, assinale a opção correta. Primeiro, surtos ou agravos inusitados só devem ser comunicados ao SINAM se fizerem parte do elenco das doenças de notificação compulsória. Isso está errado. Qualquer agravo inusitado deve ser notificado de forma imediata. B. Um surto epidêmico consiste em uma epidemia de grandes proporções. Isso está errado. Surto epidêmico é quando eu tenho um surto numa localidade muito delimitada, uma rua, um bairro, uma creche, uma escola. C. O inquérito epidemiológico deve ser realizado por representantes do Ministério da Saúde. Não. Qualquer Secretaria de Saúde pode fazer o inquérito. D. O Sistema de Informação de Mortalidade constitui a principal fonte de informação do Sistema de Vigilância Epidemiológica. A principal fonte de coleta de dados da vigilância epidemiológica é a notificação. Logo, o sistema principal é o SINAM. Então, nossa resposta pode ser a letra E. O sarampo é considerado uma virose reemergente, ou seja, uma doença que já havia desaparecido e controlada e voltou, após ser considerado sob o controle no país no final do século passado. Questão 20. Ainda tendo o texto como referência inicial, assinale a opção correta. Letra A. Os gestores estaduais e municipais do SUS não poderão incluir doenças ou agravos no elenco de doenças de notificação compulsória. Nós já vimos, eles não podem excluir. Incluir, eles podem. B. O sistema de informação sobre nascidos vivos não inclui partos domiciliares. Isso está errado. Letra C. O sistema de informações hospitalares inclui hospitais conveniados, municipais e estaduais. Está correto. Vamos ver as outras alternativas. Letra D. O sistema de informações ambulatoriais, apesar de ter sido implantado visando a apuração de custos e pagamentos a prestadores de serviço, registra todos os dados relativos ao motivo do atendimento ao diagnóstico. O sistema de informações ambulatoriais, ele foi implantado não para levantar custo de unidades prestadoras de serviço, foi para levantar a produção de unidades do SUS. E letra E, compete ao Ministério da Saúde a alimentação dos dados no Sistema de Informação em Saúde de abrangência nacional. A alimentação é de todas as esferas do governo. Então, nossa resposta é mesmo a letra C. 21. Julgue os itens subsequentes acerca das doenças infecciosas e parasitárias. Primeiro, doenças endêmicas são doenças em que portadores não apresentam sintomatologia clínica. Isso está errado. 2. De maneira geral, infecção e infestação refere-se respectivamente a micro e a macro-organismos. Isso está correto. 3. Doenças emergentes são as que surgiram recentemente ou as que ameaçam expandir-se. Isso está correto. 4. Infecção oportunista é a que enfraquece as defesas orgânicas, dando a oportunidade a que surjam infecções secundárias. Está errado. Infecção oportunista é que aproveita o momento de fragilidade do organismo, ou seja, aproveita a oportunidade. E 5. No Brasil, a maioria das doenças infecciosas não é de notificação compulsória. Isso está correto. Então, nossa resposta é a letra C. 3 itens estão corretos.
O Brasil, como outros países em desenvolvimento, vive a transição epidemiológica, que marca a diminuição da mortalidade por doenças infecciosas e aumento da mortalidade proporcional por doenças crônicas não transmissíveis. Morrem cerca de 255 mil brasileiros anualmente de doenças cardiovasculares, e os agravos relacionados às causas externas produzem cerca de 120 mil óbitos ao ano e invalidam outros tantos milhares. Convive-se hoje com a recrudescência de endemias como a dengue nos centros urbanos, com as dificuldades para controlar outras, como a tuberculose e a malária, e para erradicar a hanseníase. Questão 22. Tendo o texto como referência inicial, assinale a opção correta. Letra A. As doenças cardiovasculares têm incidência maior que as cardiocirculatórias. Isso está errado. As cardiocirculatórias, umas doenças relacionadas à microcirculação, têm maior incidência. B. Apesar de terem sua incidência diminuída, as infecções e infestações continuam causando mais morte que o câncer no Brasil. Está errado. As neoplasias são a segunda causa de morte no Brasil. C. No Brasil coexistem maior mortalidade por infecções ao lado de envelhecimento populacional e doenças crônico-degenerativas. Isso está correto, como acontece com todos os países que vivem a transição epidemiológica. Vamos olhar as outras alternativas. Letra D. A mortalidade por causas externas só tem incidência menor que os carcinomas. A mortalidade por causas externas são a segunda causa de morte no Brasil. E letra E, o aumento da incidência das doenças não transmissíveis deve-se ao aumento da violência crônica. Está errado. Então nossa resposta é a letra C. 23. Assinale a opção correta. Letra A. A violência tornou-se a principal causa de mortalidade jovem no Brasil. Letra B. Nas grandes capitais, os acidentes de trânsito e os atropelamentos constituem fator de pouca importância na mortalidade entre os escolares. Letra C. A intoxicação por animais peçonhentos não é considerada causa externa, pois o veneno atinge os órgãos vitais por meio do sangue. Letra D. Os acidentes de trabalho referem-se exclusivamente aos ocorridos no local de trabalho. E letra E. A violência contra a mulher é cometida na maioria das vezes por seus próprios companheiros de trabalho. A nossa resposta é a letra A. E por que as outras estão erradas? Acidente de trânsito e atropelamento é uma das principais causas de morte entre os escolares. Intoxicação por animais peçonhentos é causa externa. Acidente de trabalho refere-se a acidentes ocorridos no trabalho e no trajeto para o trabalho. E a violência contra a mulher é cometida principalmente pelos seus companheiros de convivência, não de trabalho. Então, nossa resposta mesmo só pode ser a letra A. Então, obrigado por ter assistido a essa nossa explicação para as respostas e aguardamos uma nova oportunidade. Obrigado.